30 de agosto de 1944. Fronteira da Bélgica. Escuridão total. A chuva batia forte contra os tetos de lona de um comboio de caminhões do Exército dos Estados Unidos. Os veículos seguiam em alta velocidade. Era rápido demais para estradas tomadas pela lama. Eles aceleravam para o oeste, afastando-se das linhas de frente. O destino era um depósito gigante de suprimentos do primeiro exército americano. Os motoristas estavam nervosos, porque o medo tomava conta de homens treinados. Não eram os atiradores de elite alemães, não eram as minas terrestres no caminho. O perigo real vinha da própria polícia militar americana. Aqueles homens não cumpriam uma rota de entrega, eles executavam um assalto. À primeira vista, soldados em serviço, mas na prática, criminosos de farda. A câmera registra os detalhes. Os soldados arrancaram os emblemas de suas divisões dos ombros. Eles usaram tinta fresca para cobrir os símbolos do Terceiro Exército nas portas dos caminhões. No porta-luvas, levavam documentos falsificados. As ordens não vinham de sargentos corruptos, elas vinham do topo. O general George S. Patton Jr. planejou a operação. A missão era direta: entrar no depósito do Primeiro Exército, fingir que pertenciam àquela unidade e carregar 500 mil galões de gasolina. O plano era roubar o combustível dos próprios aliados. Se fossem parados, o destino era o tribunal militar. Desviar suprimentos de guerra em combate é um crime capital. Mas para Patton, as regras não importavam. Para ele, aquilo não era um roubo. Era sobrevivência. Suas colunas de tanques estavam paradas nas estradas que levavam à Alemanha. Os motores estavam secos. O som do metal batendo no metal era a única coisa que se ouvia nos campos. O Comando Supremo cortou os recursos. Eisenhower decidiu entregar todo o combustível disponível para o Marechal de Campo Montgomery. Patton foi deixado de lado, mas ele se recusou a aceitar o bloqueio. Ele disparou uma frase que ficou para a história. Meus homens podem comer seus cintos, mas meus tanques precisam de gasolina. As engrenagens da traição interna estavam em movimento. Não havia caminho de volta. Agosto de 1944. O rompimento das linhas na Normandia foi avassalador. Após meses de combate lento e sangrento entre as SEBs francesas, os aliados finalmente estavam livres. Na linha de frente, o Terceiro Exército de Patton liderava o ataque. Eles avançavam com uma velocidade inédita na história militar, 30 km por dia, 60 km por dia. Em alguns momentos, quase 100 km em 24 horas. Libertaram Paris, cruzaram o rio Sena. Os alemães fugiam em direção ao território do Reich, mas a velocidade tem um preço alto. Um exército moderno é uma fera que se alimenta de combustível. Um tanque Sherman faz menos de 400 metros por litro. Patton comandava milhares de tanques, milhares de caminhões e milhares de jipes. O consumo era astronômico. Todos os dias, o Terceiro Exército precisava de 1.300.000 litros de gasolina apenas para continuar rodando. Se entrassem em combate, esse número subia para 1.700.000 litros. As linhas de suprimento estavam esticadas até o limite absoluto. O combustível saía das praias da Normandia. Eram centenas de quilômetros de distância até a linha de frente. Para resolver isso, criaram o Red Ball Express. Era um comboio massivo de caminhões operando 24 horas por dia. Motoristas dirigiam sem parar para levar latões de gasolina ao fronte. Mesmo assim, o esforço não era suficiente. E então, a política entrou em cena. 29 de agosto de 1944. Uma reunião de emergência foi convocada no Supremo Quartel-General. O general Dwight D. Eisenhower enfrentava um dilema estratégico. Ele tinha 2 cavalos de corrida em campo. Patton avançava pelo sul. Montgomery pressionava pelo norte. O problema, agosto de 1944. Bernard Montgomery exigiu prioridade total. O marechal britânico tinha um plano, a Operação Market Garden. Ele queria lançar um ataque massivo através da Bélgica e da Holanda. Montgomery fez uma promessa direta a Eisenhower. Ele disse que terminaria a guerra com um único e poderoso golpe em direção a Berlim. Mas havia uma condição. Ele precisava de todos os suprimentos disponíveis. Para Montgomery avançar, Patton precisava parar. Eisenhower tentava manter a aliança de pé. Ele cedeu e assinou a ordem.
prioridade de combustível para o 21º Grupo de Exércitos no Norte. Isso significava tudo para Montgomery, nada para os americanos no Sul. Para George Patton, a notícia foi um golpe fatal. A mensagem do quartel-general chegou curta e seca. O Terceiro Exército deve parar. Nenhum galão de combustível será entregue até segunda ordem. Por que frear o exército que mais avançava na Europa? Eisenhower acreditava na logística concentrada. Patton acreditava na velocidade. O resultado foi um choque de egos que mudaria o curso da guerra. À primeira vista, uma decisão estratégica, mas na prática, um erro catastrófico. Patton explodiu. Ele estava em seu posto de comando perto da cidade de Verdun. No quadro, nota-se: Patton esmurra o mapa sobre a mesa. O som do impacto ecoou na sala. "É um erro terrível", ele gritou. "Os alemães estão em fuga e estão quebrados. Se pararmos agora, eles vão se reorganizar. Estamos comprando tempo para o inimigo." Ele tentou convencer o general Omar Bradley. "Brad, me dê 400 mil galões", ele implorou. "É tudo o que eu preciso. Em 2 dias eu entro na Alemanha. Eu posso acabar com esta guerra sozinho." Mas Bradley não tinha poder de decisão. Ike tomou a decisão, George. O combustível vai para Monte. 31 de agosto. O combustível do Terceiro Exército acabou completamente. A cena era fantasmagórica. Ao longo da estrada para o rio Mosela, quilômetros de tanques americanos estavam paralisados. Ouve-se apenas o silêncio dos motores desligados. A câmera registra motoristas sentados sobre as carcaças de metal. Eles fumam cigarros e olham fixamente para o leste. Os alemães estavam logo ali, depois do horizonte. Mas os americanos não podiam se mover. Patton percorreu as linhas de frente. Ele viu sua máquina de guerra impecável parar. Não foi o fogo inimigo que os deteve, foi a burocracia e a falta de papelada. Através do binóculo, ele viu colunas alemãs escapando. Ele viu os soldados inimigos cavando trincheiras do outro lado do rio. Ele sabia o custo daquela espera. Cada hora paralisada significava que o preço da vitória seria pago em sangue. Patton escreveu em seu diário: "Sentar aqui e esperar é um assassinato. Eu não farei isso." Não havia caminho de volta. Patton convocou seu chefe de gabinete, o general Robert Gay. Chamou também seus oficiais de suprimentos. Ele não pediu um plano de contingência, ele deu uma ordem direta: "Consigam combustível. Não me importa como, não me importa quem vocês terão que roubar, apenas consigam." Os oficiais se entreolharam em silêncio. Eles entenderam o recado. Eles não iam esperar por um carregamento oficial. Eles iam tomar o que precisavam. Assim começou a operação clandestina de Patton. 500 mil galões de gasolina. Esse foi o tamanho do roubo de George Patton. Tecnicamente, era um crime militar. Oficiais de inteligência do Terceiro Exército localizaram um enorme depósito de combustível na retaguarda do Primeiro Exército dos Estados Unidos. O Primeiro Exército, sob o comando do general Courtney Hodges, também recebeu ordens para reduzir a velocidade, mas eles tinham estoques, centenas de milhares de galões armazenados em galões de metal, parados, esperando o uso. Por que Patton arriscaria a corte marcial por combustível? A resposta era simples: sem gasolina, seus tanques eram apenas pedaços inúteis de metal. Ele não aceitaria parar. Patton montou uma companhia de caminhões provisória. Ele escolheu os motoristas mais brutais, selecionou oficiais treinados na arte da mentira. A ordem foi direta: removam todas as insígnias do Terceiro Exército, arranquem os emblemas dos ombros, cubram com tinta os códigos de identificação nos para-choques. Eles forjaram papéis de requisição. Criaram documentos falsos alegando que o combustível era urgente para uma missão de prioridade máxima, autorizada pelo quartel-general de Eisenhower. Sob chuva e escuridão total, o comboio partiu. Eles dirigiram para o norte, cruzando as linhas de abastecimento aliadas. O som dos motores era abafado pela tempestade. Eles passaram pelos postos de controle da polícia militar. Quando questionados, mentiram sem hesitar. "Suprimentos do Primeiro Exército", diziam, movendo estoque para o depósito avançado. Eles chegaram ao destino. O depósito estava guardado, mas a segurança era baixa. O oficial intendente responsável examinou os papéis sob a luz de uma lanterna. No registro visual, nota-se: os oficiais de Patton mantêm a calma absoluta. Os documentos pareciam oficiais, a confiança dos homens de Patton selou o golpe. "Carreguem tudo", disse o intendente. Pelas 4 horas seguintes, os homens de Patton carregaram 500 mil galões de gasolina nos caminhões. No quadro, uma linha interminável de galões sendo arremessados de mão em mão.
Esse volume era suficiente para alimentar uma divisão blindada inteira por uma semana de combate intenso. Eles não pararam na gasolina, roubaram mapas, saquearam rações, levaram até esteiras sobressalentes para os tanques. Ao amanhecer, o comboio deu meia volta. Pesados e lentos, os caminhões aceleraram de volta para o setor do Terceiro Exército. Quando chegaram ao quartel-general, o general Patton estava lá, esperando. Ele observou os veículos entrando no pátio. Ouviu o som metálico dos galões sendo descarregados no chão. Patton não disse uma única palavra. Ele apenas sorriu. À primeira vista, um ato de insubordinação, mas na prática, a única forma de manter a guerra avançando. Patton virou-se para seus comandantes de tanques. "Abasteçam tudo", ordenou. "Movemos em 1 hora." Na manhã seguinte, o general Omar Bradley visitou o acampamento. Ele trazia más notícias. Bradley queria garantir que Patton entendesse a ordem de parada definitiva. "George", disse Bradley, "você tem que ficar onde está." Mas as divisões de Patton já estavam no horizonte. – 3 de setembro de 1944. Patton encarou Bradley com uma expressão neutra. Ele não mencionou o assalto. Não disse que seus tanques estavam sendo abastecidos com combustível roubado naquele exato momento. Em vez disso, montou uma armadilha verbal. Por que Patton omitiu a verdade? Ele conhecia a burocracia. Se pedisse permissão para avançar, Bradley diria não. Mas se o ataque já estivesse em curso, ninguém poderia detê-lo. À primeira vista, uma conversa diplomática, mas na prática, uma insubordinação calculada. Um relatório urgente interrompeu a reunião. Os tanques de vanguarda de Patton já enfrentavam o inimigo perto do rio Mosela. Não era um reconhecimento de área, era uma ofensiva em larga escala. Bradley desconfiou imediatamente. Ele questionou como Patton estava se movendo se os tanques estavam sem uma gota de gasolina. Patton deu de ombros. Ele mentiu com naturalidade, afirmou ter encontrado suprimentos locais e elogiou a eficiência de seus homens. Na filmagem da época, nota-se: Patton mantém o olhar fixo sem hesitar. Bradley sabia da farsa. Ele suspeitava que Patton tivesse saqueado todos os depósitos de combustível da França, mas Bradley queria a vitória tanto quanto ele. O general olhou para o mapa, viu as divisões avançando e decidiu ignorar o crime. Ele deu o aviso: não fique preso. Se a ofensiva travasse, não haveria resgate. Com o combustível roubado circulando nos motores, o Terceiro Exército avançou. Eles atingiram as linhas alemãs no rio Mosela com violência extrema. O serviço de inteligência alemão entrou em choque. Os relatórios diziam que os americanos estavam parados por falta de logística. Os nazistas acreditavam que teriam semanas para cavar trincheiras. Em vez disso, as lagartas dos tanques de Patton já estavam sobre eles. A travessia do Mosela foi sangrenta, mas a velocidade impediu uma reação organizada. Os americanos estabeleceram uma cabeça de ponte, capturaram Nancy e tomaram a cidade fortificada de Metz. 500 mil galões de gasolina. Esse foi o preço de uma posição estratégica na Alemanha. No entanto, no quartel-general supremo, a conta chegou. O intendente do Primeiro Exército notou o sumiço do estoque. Relatórios descreviam comboios fantasmas cruzando as estradas à noite. Os números não batiam. 500 mil de galões não evaporam no ar. O rastro de documentos levava diretamente a Patton. Anos depois, a crise de suprimentos de 1944 foi reavaliada. Muitos historiadores afirmam: entregar o combustível para Montgomery foi o maior erro de Eisenhower. A Operação Market Garden de Montgomery fracassou. Foi uma ponte longe demais. O combustível oficial foi desperdiçado em um desastre. Se aquele recurso tivesse ido para Patton, o Terceiro Exército poderia ter encerrado a guerra ainda em 1944. Mas Patton não esperou. Ele lutou com o que conseguiu roubar. No quadro, uma fotografia famosa de Patton. Ele está parado ao lado de um tanque. As roupas estão cobertas de poeira e o rosto demonstra exaustão. Mas o olhar é de determinação absoluta. Ele não buscava promoções ou aposentadoria. Ele buscava a rendição do inimigo. Se para vencer ele precisasse se tornar um ladrão, ele seria o melhor ladrão da Europa. Patton quebrou todas as regras militares e violou a lei. Ele estava certo ao roubar suprimentos para manter a ofensiva ou deveria ter obedecido às ordens e esperado? Escreva sua opinião nos comentários. Aqui a história foi interrompida.